Educação financeira, eu recebo aqui Juliana Lima. Tudo bem, Ju? Tudo bom, Thiago? Hoje nós vamos falar de juros, juros e mais juros e taxa de juros e taxa não sei mais do que. Boa tarde, Ju. Vamos tentar decifrar? Vamos tentar. Eu vou começar com um textinho pronto e depois a gente traz para a realidade, Claro, tá bom? claro. Então, o que é a taxa Selic, tá? A taxa Selic, ela é a taxa base do mercado para fazer todas as movimentações em relação ao interfinanceiro, tá? Ela é a grande base para o Copom. Acredito que a grande maioria das pessoas, elas já ouviram falar sobre o que é Copom, taxa Selic. Quem determina essa taxa é o Copom do Banco Central, em reuniões que eles fazem aproximadamente a cada 45 dias. Certo. Essas reuniões são feitas exatamente para poder determinar a taxa Selic, que é de extrema importância para toda a conjuntura econômica que a gente vive. Então, dito isso, a gente vai tentar trazer isso um pouquinho para a nossa realidade e tentar para o nosso dia a dia, né? Qual que é o principal objetivo da taxa Selic? É claro que eu trouxe uma imagem para ajudar, né? Temos na tela, Temos imagens para ajudar. Temos na tela. Então, Thiago, basicamente, quando a gente fala de taxa de juros, quando a gente tem um aumento dessa taxa, automaticamente, a gente tem um desestímulo para consumir. Por quê? Porque as coisas elas passam a ficar mais caras, o financiamento fica mais caro, eu não vou comprar o meu imóvel neste momento. Então, quando essa taxa de juros está alta, eu tento controlar o consumo. Com esse controle realizado, existe uma tendência de uma pressão inflacionária, uma queda de inflação. Então, o preço cai. Lembra que a gente falou de inflação na semana passada? Sim. Então, basicamente, é isso. Quando o juro sobe, a gente controla a demanda, existe uma tendência de consumo menor e a inflação ela é controlada. Visto posto que o inverso é verdadeiro, né? Quando a gente tem aí uma redução da taxa de juros, a gente tem um incentivo ao consumo, uma economia um pouco mais aquecida. Para quê? Para que a gente consuma mais e a gente pode ter, sim, um aumento da inflação. Se a gente olhar aqui, fica fácil de a gente entender. Se a Selic sobe, os juros dos financiamentos, dos empréstimos, do cartão de crédito, tudo fica mais caro. Lembra quando a gente falou da questão do consumo consciente? Lembro. E de escolher, inclusive, as dívidas que a gente optar a ter? Com certeza. Exatamente isso. A gente vive, e a gente está numa situação, já vou voltar aqui, hoje a Selic ela está em 13,75 desde agosto do ano passado. Então, a gente está há um ano com a taxa em 13,75. Há 3 anos atrás, a gente estava com essa mesma taxa a 2%. Então, a gente vê que o movimento da taxa de juros do Brasil é cíclico. E você aí de casa, é muito importante tentar entender este movimento e acompanhar nas notícias, aqui com a gente, nas informações, qual que é o movimento cíclico da taxa de juros naquele momento para você tomar suas decisões. E aqui é o momento que a gente, inclusive, vai viver. Né? Porque se a gente está em taxa Selic 13,75 por um ano, existe uma grande tendência que na reunião de agosto agora a gente já comece o ciclo de queda. Automaticamente o custo do dinheiro vai ficar mais barato e talvez seja a melhor oportunidade de a gente começar a viabilizar projetos, estruturas, financiamentos, trocar dívida. Então talvez esse seja o momento. O senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva vive apertando o pessoal lá do Copom, lá do pessoal do Banco Central, principalmente o presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos, né? Diz que a taxa de juros está muito alta, que tem que baixar para que haja um estímulo na nossa economia, retomada econômica. Mas tem que haver um meio termo, senão a inflação volta. Tem que haver um meio termo. A gente já viveu isso, né? Então a gente tem que realmente pesar e a gente tem que acreditar na competência, né, dos órgãos que estão lá por nós, exatamente para poder fazer esse controle sempre. Dessa continha, do mais e do menos, para que realmente a gente tenha lá a sucesso na questão até de dólar, e a gente vai entrando numa outra esfera, que a gente pode falar isso em outros momentos também. Perfeito. Então, Juliana Lima, com certeza vai voltar na semana que vem para conversar mais Thiago. sobre esse assunto com a gente. Muito obrigado, viu, Ju?